Ora bem, são 18h05. Exato. Estamos Vamos começar. na altura de começar. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este webinar, Vacinação contra a Covid, onde estamos e para onde vamos. Esta é a primeira iniciativa da plataforma desde que fomos recentemente eleitos, desde que os novos corpos sociais da plataforma foram eleitos e tomaram posse. É uma iniciativa destinada, em primeira linha, às nossas associadas, mas também a todos aqueles que se interessam pelos temas que habitualmente desenvolvemos. Quem nos conhece sabe que procuramos sempre temas transversais às várias associações, muito em especial às associações de pessoas com doença crónica. Desta vez escolhemos um tema não só transversal, mas também de enorme atualidade, e isso explica certamente a adesão a este webinar. Temos connosco excelentes oradores, o professor Hélder Mota Filipe, da Faculdade de Farmácia de Lisboa, pessoa com quem tenho tido a oportunidade nos últimos tempos a conviver e partilhar ideias de forma assídua. Temos também connosco o professor José Alves, da Fundação Portuguesa do Pulmão, e que também integra a direção da plataforma. Agradeço a ambos por terem aceitado o desafio de participar neste primeiro webinar de 2021, e quero agradecer também muito especialmente à doutora Isabel de Saraiva, a nossa presidente da mesa da Assembleia Geral da plataforma, em representação da Respira. Certamente que todos vão contribuir hoje de forma muito significativa para aumentar a nossa literacia em saúde, e este é um dos grandes objetivos da plataforma, capacitar as pessoas para que consigam tomar decisões mais livres e esclarecidas em vários temas da saúde, e este tema que temos hoje em cima da mesa é um tema muito pertinente e que se impõe que as nossas decisões sejam absolutamente esclarecidas, e é para isto que nós desenvolvemos hoje aqui este tema. Sejam todos muito bem-vindos, estejam atentos às próximas iniciativas da plataforma e, sem mais delongas, passo a palavra à doutora Isabel Saraiva. Muito obrigada a todos. Boa tarde, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e por estarem connosco hoje. E nós todos sabemos como os tempos são difíceis e sobrecarregados, mas o facto de termos mais de 100 inscrições para este webinar demonstra o interesse e a oportunidade deste evento. Este webinar é de nós para nós pessoas com doença, nós cuidadores, nós prestadores de cuidados de saúde, que estamos interessados em saber, em perceber, em conseguir entender o que é que está a acontecer neste mundo da vacinação e no mundo da vacinação Covid. Estarão de certo, concordando de certo comigo, se eu vos disser que existe muito ruído neste momento sobre a vacinação Covid, à volta das vacinas propriamente ditas. Nós todos os dias vemos notícias sobre vacinas aprovadas, vacinas não aprovadas, vacinas que vêm, vacinas que não vêm, quase que me atrevo a dizer, de um excesso de informação que nos deixa a todos, ou a muitos de nós, pelo menos um bocado atordoados. E perante tanta informação, tanta vacina, tanta descoberta, a pergunta que às vezes me ocorre é: será que a ciência está a entrar nas nossas casas? Os nossos telejornais, os telejornais estão a abrir consciência? Será isso que está a acontecer? Não tenho tanto a certeza disso. A única coisa que nós sabemos é que de repente começamos a ter palavras que não conhecíamos, os surtos, as variantes, as estirpes, os efeitos secundários, a imunidade, e todas estas palavras começaram a entrar no nosso léxico, e a pergunta é: sabemos exatamente o que é que elas querem dizer? Sabemos exatamente o que é cada um destes conceitos no nosso dia-a-dia, de pessoas com doença, ou de cuidadores, ou de prestadores de cuidados,
o que é que isto pode implicar no nosso bem-estar, na nossa saúde, no bem-estar e na saúde daqueles para quem trabalhamos ou daqueles que cuidamos. Eu não tenho a certeza disso. As informações são por vezes contraditórias, vêm estirpes de todo lado, mas o que é que são estirpes? Vêm da África do Sul, vêm já do Brasil, já de Inglaterra. Inglaterra fechou por causa da estirpe. E nós que somos leigos, muitos de nós somos só pessoas com doença, todo este conjunto de informações e, francamente, um bocadinho aflitivo. Esclarecer com quem sabe e com quem consegue esclarecer, porque é saber e é saber esclarecer. E os nossos oradores de hoje, além das suas credenciais académicas, são professores, o que significa que estão muito habituados a explicar conceitos difíceis a quem não percebe das coisas. Portanto, nós precisamos muito deste tipo de ações e deste tipo de formações, porque verdadeiramente nós sentimos muito baralhados. Ouvimos falar em milhões de doses compradas, mas depois explicam-nos que só estão a chegar a milhares. Não se percebe porquê. Convinha que fosse explicado porquê. Ouvimos falar em vacinas, ações de vacinas que estão a ser dadas, mas o que é um facto é que nós, pessoas com doença, não estamos a ser vacinados ainda, sem pôr em causa a necessidade de outros que não nós também sermos. E porque esta é a vacina das nossas vidas. Para pessoas com doença, pessoas com doenças crónicas, nós precisamos de ser esclarecidos. Nós temos perguntas, temos muitas perguntas. Aliás, quando divulgámos o nosso webinar, divulgámos também um documento onde pedíamos aos nossos associados para colocarem as perguntas, o que é que os atormentava mais, o que é que precisavam de saber, e as perguntas surgiram em Catadupa. A vacina é segura? Mas onde é que eu tenho que ir apanhar a vacina? Ao centro de saúde. Nós temos as memórias de alguns dos nossos centros de saúde e pensamos como é que vai ser possível ter uma vacina administrada num centro de saúde. E eu não tenho médico de família, como é que eu vou fazer? Quem é que me chama? Quem é que me informa? Quem é que me ajuda? Tenho menos de 50 anos, mas tenho uma doença crónica terrível. Não posso entrar numa das primeiras fases da vacinação? E tantas outras perguntas que sistematicamente vão surgindo, sistematicamente vão caindo nos nossos chumbalhos, nos nossos telefonemas, e para as quais as mais das vezes não temos resposta. Por isto tudo, mais uma vez, é que este tipo de ação, este webinar, é muitíssimo importante, porque nós, pessoas com doença, nós precisamos de saber tudo. Precisamos de saber os locais onde devemos ir, os critérios, informação detalhada, informação segura, e esperamos também respostas rápidas e seguras. Chegada aqui, talvez seja só fazer uma brevíssima nota sobre um aspecto que a mim me preocupa com muita frequência, é as fontes de informação. Nós somos literados, enfim, usamos os nossos Facebooks, os nossos Twitters, os nossos LinkedIns, os nossos sites, e todos nós somos enfim, bombardeados com informações que nos chegam através dos Facebooks e dos sites, algumas delas de fontes, estou a ser muito cuidadosa com as palavras, mais do que duvidosa. Eu sugiro sempre que se faça uma coisa, procurem informação. Temos que procurar informação, mas procurem-na em fontes fidedignas. Tem as associações de pessoas com doença, tem as sociedades científicas, tem as universidades, tem a Organização Mundial de Saúde, tem a União Europeia. Procurem informação, sempre, mas sempre de fontes fidedignas. E eu não me ia demorar mais tempo, porque o interesse deste webinar é ouvirmos o Sr. Professor José Alves, que é médico pneumologista e é o presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão, e também o Sr. Professor Helder Mota Filipe, que é farmacêutico e professor universitário e tem uma longa carreira de experiência internacional, nomeadamente na Agência Europeia do Medicamento e nacional no Infarmed. Portanto, senhores professores, mais uma vez, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Aos nossos participantes, muito obrigada por estarem connosco. Esperemos e desejamos que seja da maior utilidade este webinar. E eu passava a palavra ao senhor professor José Alves, que é o nosso primeiro orador. Senhor professor. Está mute. Está em silêncio, professor.
baixo. Bom, resolvido este pequeno problema, queria agradecer o convite e manifestar o contentamento de ter tanta gente a ouvir-me, agradecer obviamente as palavras simpáticas quer da doutora Rosário, quer da doutora Isabel, e lembrar-lhe que há professores que não se podem ouvir de chatos que são. Pelo menos eu lembro-me de alguns. Pediram-me para dar uma noção do que é a respiração, exatamente porque o Covid-19 é uma doença provocada pelo SARS-CoV-2, que é um vírus, como já aqui foi dito, respiratório. Como também já aqui foi dito, é um vírus que tem manifestações extrarrespiratórias e talvez seja interessante dizer desde já alguma coisa relativamente aos vírus e que é o seguinte: os vírus são quase uma coisa viva, mas para se reproduzirem, e não se chama reproduzir, chama-se replicar, aqui está outra palavra nova que temos ouvido, para se replicarem precisam de outras células. E ao replicarem-se nessas células, matam-nas, são tóxicas, e fazem isso introduzindo-se dentro das células e usando o seu ARN, que é uma fita com um determinado código, para que os ribossomas das células, e os ribossomas são umas pequenas fábricas dentro das células, produzam, em vez daquilo que deviam produzir, vírus. Quando saem cá para fora, acontece uma virémia, os vírus disseminam-se por todo o organismo e dão manifestações extra-entrada, não é? A gripe, por exemplo, pode dar miocardite, isto é, uma inflamação do miocárdio. Só para dar um exemplo. Falamos na gripe, e na gripe estas células que fazem a replicação do vírus influenza e que vão morrer são as células da mucosa brônquica, isto é, da pequena pele ou mucosa que recobre o interior dos brônquios. Por exemplo, na SIDA são linfócitos, na hepatite são hepatócitos. No SARS-CoV-2, pelos vistos, são células do interstício pulmonar, ou podem ser células do interstício pulmonar. Daí o atingimento do interstício pulmonar. Ora bom, o que é o interstício pulmonar? O interstício pulmonar é a parte do pulmão onde ocorrem as trocas gasosas. Os pulmões só servem para uma coisa, para depurar ou libertar o CO2, que é produzido nas células, e admitir o O2, o oxigênio. Portanto, é uma janela onde a hemoglobina larga o CO2 e adquire o oxigênio. Essa janela é composta por esse tecido que vê em amarelo, isto é um desenho, que são os alvéolos, e a parte interior destes alvéolos está cheia de ar com determinado oxigênio, que por difusão simples passa para as vénulas ou para as arteríolas, de maneira a oxigenar o sangue, que aqui em azul tem CO2 e depois em vermelho tem O2. Esta é a única função dos pulmões. E devo dizer-lhes que eu não conheço bem nenhum órgão que só tenha esta função, que só tenha uma função. O rim tem várias funções, o coração tem várias funções, o pulmão só serve para isto, oxigenar, mais nada. Ora, e para o fazer não pode gastar energia, porque se gastar energia, gasta o oxigênio que se está a meter para dentro. Daí que, se nós dividirmos isto por palavras em ventilação, nós temos
ventilação, perfusão, difusão, equilíbrio ácido-base, não lhe vamos tocar sequer. Temos a inspiração e a expiração. Está aqui num desenho para se perceber melhor. A inspiração precisa de movimento, precisa de esforço muscular. Nós, quando inspiramos, temos que fazer força. E essa força é feita pelos músculos intercostais, que aumentam o volume do tórax, e pelo diafragma, que empurra o abdômen, o conteúdo do abdômen, as vísceras para baixo, e aumenta também para baixo o volume do tórax. Ao aumentar o volume do tórax, diminui a pressão interna e entra ar. É preciso fazer força para entrar o ar. Para expirar, não é preciso fazer força nenhuma. Se não houver patologia, basta relaxar os músculos e o ar sai por ele, porque a pressão atmosférica é menor. Ora, aqui temos o primeiro problema, que é o esforço de expirar, que os doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica percebem muito bem, porque têm que fazer força a inspirar e têm que fazer força a expirar também. Este é um dos primeiros problemas que nós podemos ter na infecção do SARS-CoV-2 e que abordaremos depois. Depois temos a difusão. A difusão que mede é só a passagem do oxigênio para a hemoglobina e do CO2 para o ar expirado. Isto está aqui num esquema mais ou menos desenhado, está aqui num esquema mais ou menos desenhado em que se vê aqui no alvéolo a entrada do oxigênio, que depois passa para o sangue arterial, e a saída do CO2. Esta pequena película aqui, se a gente olhar com mais cuidado, é muito complicada. A passagem do O2 para a hemoglobina passa por uma série de membranas que são o surfatante, o epitélio alveolar, o epitélio capilar, quer dizer, tem que passar a parede do pulmão, depois tem que passar a parede do capilar, depois a citologia, o citoplasma, e só finalmente é que chega a hemoglobina. Estranhamente, isto é tudo muito simples. É a mesma coisa que explicar a queda de uma pedra de uma janela. Larga-se e ela cai. É a gravidade. É exatamente a mesma coisa. Isto é tudo muito simples. A não ser que aconteça que alguém ponha a mão debaixo da pedra. E cá temos aqui o espaço intersticial bloqueado. Bloqueado por quê? Por inflamação, por tecido inflamatório. E estamos a entrar finalmente nos casos graves da Covid-19, porque vão provocar, como vemos, uma pneumonia, e essa pneumonia provoca bloqueio alveolo-capilar. O que quer dizer o quê? O oxigênio vem aqui e vem-se embora. O CO2 vem aqui e vem-se embora, e não há respiração. E as pessoas têm dificuldade em respirar. Já não porque é difícil respirar, mas porque é impossível a passagem das trocas gasosas. Ora, estamos a falar de pneumonia. E estamos a falar de pneumonias atípicas, em contraponto às típicas. As típicas são alveolares ou bronquilo-alveolares, atingem o tecido alveolar ou os brônquios e os alvéolos, e são geralmente bacterianas e tratam-se com antibióticos. As atípicas são intersticiais, isto é, provocam este bloqueio que nós temos aqui e impedem a oxigenação. Nós temos muita experiência destas pneumonias pela situação da gripe. O que está a acontecer agora com esta dimensão exagerada acontece muitas vezes numa semana do ano em que é preciso andar a levar doentes de um sítio para o outro para serem ventilados, porque estes doentes têm dois problemas, que são a necessidade de oxigênio de alto fluxo,
que ajude a passar aquela barreira alveolo-capilar, e os doentes cansam-se de respirar. Portanto, é preciso pô-los a respirar durante algum tempo, respirar por eles durante algum tempo, depois passa a infecção vírica, os doentes recuperam. Portanto, o drama aqui é ter capacidade de os ventilar no momento em que não conseguem eles próprios oxigenar-se. Na Covid-19 há depois alguns problemas também com a perfusão, porque há problemas de coagulação e, portanto, impedem o leito vascular, mas este é fundamentalmente, é isto que acontece no organismo dos doentes infectados, que precisam primeiro de ser internados para terem oxigênio superior a 20%, passarem a ter 25% ou 30%, o que facilita a passagem, e depois, no caso disso não resolver, para serem ventilados durante algum tempo. Estranhamente, estes doentes têm que ser ventilados durante muito tempo, 2 semanas, 3 semanas. Caracteristicamente diferente do que acontece com a influenza. Ora bom, o que é que nós podemos fazer de medidas terapêuticas? Estas que nós temos aqui, os anti-inflamatórios, a suplementação do O2 e o suporte ventilatório. Tudo o resto mostrou, ao longo destes meses, que é pouco importante. Isto é o que nós fazemos. E é o que se pode fazer. E é claro que quando há tão pouca coisa para fazer, temos que pensar na evicção. E na evicção não há muito mais a fazer do que isto que está aqui, a distância social. E todos nós temos experiência do auto-isolamento em que nos encarceramos, a etiqueta respiratória, que já todos conhecem, as medidas higiênicas, e a máscara. O que a mim me incomodou na sexta-feira, nas imagens da televisão de sexta-feira passada, foi as pessoas andarem na rua, mas foi fundamentalmente andarem na rua sem máscara todos. Era complicadíssimo encontrarmos uma máscara. E há até pessoas que acham que as máscaras podem fazer mal. Não sei como. Mas, enfim, porque não é, podem ser intoleráveis, pode ser difícil tolerá-las, pode ser eventualmente difícil respirar com elas, mas é preciso condições muito especiais. Agora, mal não fazem. É claro que, além da evicção, há a vacina. E acho que é disso que vamos ouvir agora, falar. Obrigado. Senhor professor, muito obrigada pela sua exposição. Passava de imediato a palavra ao Sr. professor Hélder da Mota Filipe. Sr. professor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Não sei se me está a ouvir. Sim? Sim. Sim? Sim, sim. Sim, estamos, professor. Ok. Obrigado. Estou com alguns problemas de internet. Queria começar por cumprimentar a doutora Isabel Saraiva, a doutora Rosário Zinck, o professor José Alves, e dizer que é um prazer estar aqui hoje para falar sobre alguns aspectos da vacina para ou anti-Covid. Eu começava por... Eu vou só apresentar uma imagem de vez em quando e começava por esta primeira, que eu acho que não sei se estou a partilhar. Isto não me está a dar... Ainda não, professor. Não. Ainda não? E agora? Também não. Ok, agora já deve estar. Já está, professor. Sim. Bom, pode pôr em modo de apresentação, exatamente. Sim, este não é nada que não conheçamos todos, estamos habituadíssimos a ver esta imagem. E porque é que eu a apresento aqui para falar da vacina? Porque esta estrutura que aqui está é importante para percebermos como funciona a vacina. Isto é a estrutura externa do vírus, tem a sua cápsula e tem estas espículas que são aquilo que dá o nome a esta família de vírus, os corona, porque, como vamos ver a seguir, quando é microscopia eletrónica, ficam com a imagem de uma coroa.
as vacinas, apesar da estrutura, que apesar de tudo é simples, como todos os vírus, que são estruturas relativamente simples se compararmos com outras estruturas vivas, como disse o professor José Alves, o vírus é uma coisa que é quase viva ou quase não viva, está ali na transição, porque apesar de interferir com os sistemas biológicos e de se replicar, não se consegue replicar isoladamente ou independentemente, e precisa sempre de uma célula hospedeira e de pôr a célula a trabalhar para se poder replicar. Estas estruturas que são as tais espículas são o alvo das vacinas. E, portanto, apesar de todos os componentes do vírus, as vacinas funcionam apenas por causa das espículas. E já vou tentar explicar um bocadinho este aspecto. Bom, eu gostava de dividir esta rápida apresentação em 3 partes, que é, ao fim e ao cabo, contar um bocadinho a história da vacina, que é relativamente curta. Como toda esta história é relativamente curta, nós, as primeiras notícias que tivemos desta infecção em Wuhan, na China, foi em dezembro de 2019, portanto, passou de 2020, peço desculpa, não é? E agora já estou perdido, já nem sei em que ano é que estou. Em 2019, passou um ano e pouco relativamente a as primeiras notícias que tivemos, e portanto tudo isto é muito recente e muito intenso. E eu dividi esta história não da doença, mas da vacina em 3 partes. A primeira parte, falar sobre os aspectos relacionados com o desenvolvimento e com a aprovação. A segunda parte com a contratação e compra, e a última parte com a distribuição e a administração da vacina, tendo em conta o plano de vacinação que nós temos. E começando pelo desenvolvimento e a aprovação da vacina, eu acho que é importante termos a noção, e porque se diz, e é verdade, que esta vacina foi desenvolvida num tempo bastante curto, mas este tempo bastante curto, eu gostava de pensar esta mensagem, não resulta de uma diminuição das exigências de prova relativamente à qualidade, à segurança e à eficácia desta vacina comparativamente com outras. Apesar desta história dramática que estamos a viver, há alguns aspectos positivos. Nós já tínhamos muita investigação feita em vacinas muito semelhantes a esta que temos agora aprovada. Nós estávamos com investigação intensa no desenvolvimento de vacinas para o SARS, para o MERS, para o ébola, até para o HIV, e portanto esta plataforma ou estas plataformas de desenvolvimento de vacinas estavam já muito trabalhadas, muito avançadas, e o que se fez foi aproveitar esse conhecimento, esse desenvolvimento, para o pôr ao serviço, digamos assim, de uma vacina contra o SARS-CoV-2. Eu partilho só aqui mais uma vez a tela. Eu espero agora estar a compartilhar e estarem a ver este slide. Estão a ver o slide? Sim. Ok. Basicamente, estas são as 4 tecnologias de desenvolvimento de vacinas. E, portanto, nós temos 4 hipóteses diferentes de dar origem a uma vacina. Temos as vacinas RNA mensageiro, as vacinas que usam vetores virais, as vacinas que usam unidades proteicas daquela proteína para a qual nós queremos desenvolver a resposta imunitária do organismo, e as vacinas baseadas no próprio vírus que provoca a doença atenuado. Isto é, retirando-lhe as características de desenvolver a doença, mas inoculando o vírus nos doentes. E a verdade é que neste momento nós temos 2 vacinas aprovadas com base na tecnologia RNA mensageiro. Há uma terceira com base nesta tecnologia dos vetores virais, que é da AstraZeneca, que está neste momento em avaliação na Agência Europeia, e temos já algumas em desenvolvimento final,
com base quer em partículas da proteína do vírus, e também temos pelo menos uma já em desenvolvimento muito avançado com esta tecnologia do vírus atenuado. E, portanto, todas as baterias se viraram para tentar desenvolver vacinas para a Covid-19 e tentou-se utilizar todas as tecnologias disponíveis. E tivemos ainda mais uma situação que, apesar de tudo, foi uma situação positiva. Esta proteína do vírus, esta espícula, que é uma proteína do vírus, é imunogénica, isto é, provoca resposta do nosso sistema imunitário. E, portanto, aproveitando a proteína do vírus e as tecnologias que estavam disponíveis, tudo isto combinado, resultou, felizmente, podia não ter resultado, e durante muito tempo houve muita cautela a dizer, parece estar a correr bem, mas nada garante que a vacina chegue ao mercado e venha a ser aprovada. Conseguimos ter neste momento 2 vacinas aprovadas, uma que, se tudo correr bem, será aprovada no fim deste mês, e outras em desenvolvimento. E ainda por cima, parece que têm uma elevada eficácia. E já agora, só um outro, partilhar um outro slide, que é este, para tentar explicar como é que se determina a eficácia de uma vacina. Para cada vacina tem que ser feitos ensaios clínicos, que toda a gente já ouviu falar, fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 3 é a fase mais próxima da forma como a vacina vai ser utilizada. E nestas vacinas, os ensaios, aquilo que foi feito foi nos voluntários, um com mais de 40 mil voluntários, outro com cerca de 30 mil. Os voluntários são aleatoriamente divididos em 2 grupos. A um é-lhes administrada a vacina que está em estudo, a outro é administrado placebo, portanto uma injeção que não contém a vacina. Estes voluntários vão fazer a vida deles normal e conta-se durante um período de tempo desses voluntários quantos é que desenvolveram a Covid-19 num dos grupos e no outro grupo. E aquilo que se verificou, e portanto isto, vai-se ver durante um período de tempo, contar os que adoeceram no grupo placebo, os que adoeceram no grupo da vacina. E os resultados que nós tivemos e que serviram de base à aprovação destas 2 vacinas que estamos a falar, que é a da Pfizer e a da Moderna, aquilo que aconteceu foi que, no período de observação, no grupo de quase 20 mil pessoas a quem foi administrado placebo, 162 desenvolveram a doença. No grupo a quem foi administrada a vacina, apenas 8 dessas, de um grupo de igual tamanho, 20 mil pessoas, cerca de, apenas 8 desenvolveram a doença. E, portanto, 162 de um lado, 8 do outro, e isto dá-nos a tal eficácia da vacina de 95%, e é assim que é calculado. A mesma coisa foi feita aqui em 2 grupos de 15 mil pessoas cada, para a vacina da Moderna, e no grupo de placebo 185 pessoas desenvolveram a doença contra apenas 11 no grupo tratado, o que dá também uma eficácia de aproximadamente 95%. E, portanto, quando nós estamos a falar deste valor, desta eficácia, foi assim que foi calculado, foram estes os ensaios clínicos que permitiram demonstrar a eficácia. Para além da eficácia, há a segurança. E aquilo que nós observamos durante o período dos ensaios clínicos demonstra que os efeitos adversos não são muito diferentes daqueles que se observam na maioria das outras vacinas, que são efeitos normalmente ligeiros, passageiros, e, portanto, não foram verificados efeitos que não fossem expectáveis para as vacinas, nem efeitos adversos graves. Isto é, durante o período do ensaio clínico. Neste momento, estes estudos têm que se prolongar por 2 anos, exatamente para verificar a mais longo prazo
continuar a coletar dados de eficácia e de segurança da vacina. Mas estes dados permitiram, de forma segura, garantir a autorização de introdução no mercado, que é uma autorização condicionada à apresentação de mais dados, e esta é uma forma de dar autorização que é frequentemente dada, não foi apenas para estas vacinas. Por exemplo, muitos medicamentos de oncologia para situações que não têm alternativa terapêutica, que são situações graves, é dada desta mesma forma, a autorização de introdução no mercado, condicionada à apresentação de mais estudos posteriormente. Portanto, o que eu queria passar era a mensagem de que aquilo que foi necessário desenvolver, apresentar relativamente à qualidade, segurança e eficácia destas vacinas, cumpre com aquilo que é exigido para qualquer outro medicamento nas mesmas condições, e este é um aspecto importante. Porque é que, apesar de tudo, além do desenvolvimento da vacina, que eu já tentei explicar porque é que conseguiu ser rápido, a autorização também foi rápida, porque, ao contrário daquilo que acontece normalmente, que é as agências do medicamento esperarem pela coleção de todos os dados de qualidade, segurança e eficácia pela indústria, que apresenta no fim do desenvolvimento, e as agências, nomeadamente, neste caso a Agência Europeia, vai verificar e avaliar todos os dados no fim do desenvolvimento, aqui foi decidido, devido à urgência devido à necessidade destes produtos, que a Agência Europeia ia a par e passo acompanhando e avaliando os dados que iam sendo gerados. E, portanto, isto fez com que se poupasse bastante tempo a nível da avaliação. Nenhum passo foi cortado, o que se foi avaliando ao longo do tempo os resultados, de maneira a não esperar que tudo estivesse terminado para iniciar a avaliação. Mais uma vez, esta metodologia que foi usada pela Agência Europeia não é nova, não foi usada apenas nestas vacinas. Mais uma vez, em medicamentos para doenças raras, em medicamentos na área da oncologia, que são necessidades terapêuticas que são para situações graves e que não têm alternativa, a Agência Europeia usa o mesmo procedimento. E, portanto, nem sequer são novidades estas abordagens que foram usadas nas vacinas. Aspectos particulares destas vacinas têm a ver com a sua, mais do que com a sua produção, que também é complicado, e é por isso que nós não temos hoje todas as vacinas que necessitaríamos, porque toda esta tecnologia está a ser implementada para as escalas aumentadas de produção, e, portanto, temos que esperar algum tempo para que se comecem a produzir em grande quantidade. Estas vacinas têm algumas características do ponto de vista de conservação que condicionam também a sua distribuição e o acesso às vacinas. A vacina da Pfizer tem que ser conservada a menos 70 graus, portanto a 70 graus negativos, e é preciso que a rede de distribuição garanta que em toda a rede esta temperatura consiga ser mantida. E isto, do ponto de vista logístico, é exigente. Há outros medicamentos que também exigem esta distribuição, mas nenhum dos outros medicamentos está nesta escala de necessidade de acesso alargado a todo o território e no mais curto prazo de tempo. E, portanto, há aqui uma exigência enorme do ponto de vista logístico. Da Moderna, apesar de tudo, embora exija uma rede de frio, de congelação, é menos 20 e, portanto, é mais frequente ter instrumentação, ter equipamento que permita o menos 20, apesar de tudo, é exigente. Outro aspecto importante tem a ver com
o prazo de validade, que é de apenas 6 meses, e, portanto, não é possível ter armazenado durante muito tempo estas vacinas, e uma vez retirado do menos 70, o prazo de validade nessas condições torna-se ainda mais curto. E há aqui um aspecto que tem a ver também com toda a organização que tem que estar no terreno, que são frascos multidose, que uma vez reconstituídos, isto é, uma vez adicionados do soro fisiológico para poderem estar em solução e poderem ser administrados, têm uma validade máxima de 6 horas. O que obriga a uma organização de administração da vacina para evitar ao máximo o desperdício. E este é um aspecto importante e que eu não tenho visto muito discutido, que é qual é o grau de desperdício que estamos a ter neste momento. Porque se eu só tiver 4 pessoas para administrar, ou apenas 4 pessoas marcaram presença, e eu tenho um frasco que dá para 5, e agora, em alguns deles, para 6 doses, aproveitando todo o líquido que lá está, isto também já foi, eu vou desperdiçar doses. E, portanto, é preciso que haja uma ótima organização de maneira a evitar o desperdício, que, segundo números da OMS, o desperdício nas vacinas é muito elevado exatamente por causa destas características que as vacinas têm e pode chegar, em algumas situações, aos 50%. E, portanto, é preciso monitorizar muito bem o que está implementado no terreno, estou a falar do nosso país, em Portugal, para garantir que temos condições de evitar ao máximo o desperdício das vacinas, principalmente quando temos muita urgência em administrar o máximo possível, de tratar o máximo possível de pessoas e o número de vacinas disponível é muito escasso. E, portanto, há estes aspectos que têm que ser tidos em consideração. Um outro aspecto tem a ver com a população que pode ser vacinada. Que na vacina da Pfizer está aprovado a utilização para maiores de 16 anos e na vacina da Moderna para maiores de 18. E, portanto, neste momento não temos vacinas aprovadas para a população pediátrica. E este é um aspecto também a ter em consideração. Os estudos estão a desenvolver-se de maneira a que possamos também estender a indicação à população pediátrica. Um outro aspecto importante e que as pessoas às vezes perguntam é: quanto tempo é que dura esta proteção? E a resposta é: nós só sabemos desde que começamos a injetar os primeiros voluntários. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que, neste momento, a proteção dura alguns meses, que são os meses que decorreram desde que os primeiros voluntários foram infectados e se demonstra que continuam protegidos. E, portanto, temos que esperar que o tempo passe, ir monitorizando e verificar qual é o tempo que dura a proteção da vacinação. Uma outra questão que muitas vezes se coloca tem a ver com se as pessoas vacinadas devem ou não, se as pessoas que já desenvolveram, que já tiveram Covid, se devem ou não ser vacinadas. E a resposta neste momento é que não há dados suficientes dos ensaios clínicos. Apesar de tudo, o que se aconselha neste momento e na situação que estamos agora é que provavelmente as pessoas que já desenvolveram a doença poderão beneficiar da vacina, mas como estamos numa situação em que temos grupos prioritários, as pessoas que já desenvolveram a doença, tendo em conta que também terão desenvolvido proteção, não são um grupo prioritário para a vacina neste momento.
Um outro aspecto tem a ver com as crianças, eu já falei, com os doentes imunocomprometidos. Os doentes imunocomprometidos, há aqui um problema que tem a ver quando as vacinas são vacinas vivas, não é o caso aqui. E gostava de voltar a falar do RNA mensageiro e desta técnica do RNA mensageiro. E o professor José Alves já falou do RNA do vírus, que codifica, que é o código para que as células do hospedeiro possam fabricar as proteínas que ele precisa para se replicar. Esta vacina não usa o RNA do vírus, usa apenas uma pequena porção do RNA, não é do RNA do vírus, porque é sintetizado, é feito em laboratório, mas uma pequena porção de RNA que codifica apenas para a proteína, para a espícula. E, portanto, quando o doente lhe é injetada a vacina, aquilo que vai acontecer é que esse códigozinho vai ser descodificado pelos tais ribosomas do hospedeiro e os ribosomas do hospedeiro vão induzir a produção no nosso organismo de uma proteína que é igual à espícula. E é essa proteína que é produzida que vai, no organismo, desencadear a resposta protetora, a resposta imunitária do próprio organismo contra essa proteína. Eu já ouvi que estas vacinas que alteram o material genético da pessoa vacinada, etc., é uma asneira, não acontece. Este códigozinho é rapidamente degradado no organismo, isso está comprovado, e, portanto, fica muito pouco tempo no organismo, e mesmo que não ficasse, o RNA mensageiro não tem capacidade de se incorporar no material genético das células do hospedeiro, mesmo que ficasse no organismo, e, portanto, mas não fica. E, portanto, é uma resposta aguda de produção destas proteínas que induzem a resposta do hospedeiro. E, portanto, mais um conjunto de características que justificam a segurança da própria vacina. Um outro aspecto importante, e tem a ver com aquilo que temos observado, estando eu vacinado, posso voltar a fazer a vida normal, isto é, não preciso usar máscara, não preciso do distanciamento social, etc. Não. Precisamos, uma vez vacinados, precisamos de continuar com todos os comportamentos que tínhamos. Por duas razões. Não está claro para o próprio que o estar vacinado não o proteja da infecção. O que o protege é do desenvolvimento da doença. Mas não quer dizer que ele não fique infectado com o vírus e que não tenha o vírus em circulação e, portanto, que se torne, que possa contaminar outras pessoas. E, portanto, enquanto não atingirmos a tal imunidade de grupo em que podemos descansar, temos que manter todos os outros cuidados para nos protegermos a nós e principalmente para protegermos os outros. E, portanto, esta ideia que foi dada, pelo menos posso estar a ser injusto, nos últimos tempos, em que se deixou de falar que as pessoas estavam a morrer com a doença e só se via pessoas a serem vacinadas e este ambiente de euforia, é uma mensagem errónea, porque nada muda neste momento. Esperemos que, tendo muitas pessoas vacinadas, esta situação comece a mudar daqui a uns meses. Mas neste momento, o termos as vacinas não muda absolutamente nada. E como estamos a ver, não é? Naquilo que se está a passar. E, portanto, eu gostava de vos passar apenas mais um slide, que tem a ver com agora a compra e a distribuição, e que é... Vamos compartilhar novamente. Que este slide que tem a ver com aquilo que foi contratado pela Comissão Europeia com os diferentes produtores ou com as diferentes companhias que estão a desenvolver as vacinas. Portanto, temos contratadas
cerca de 6 milhões de doses e, portanto, cada pessoa precisa de 2 doses e, portanto, daria para 300 milhões de cidadãos. A AstraZeneca, cerca de 400 milhões. A Johnson & Johnson ou Janssen, 400 milhões. A CureVac, cerca de 300 milhões. A Sanofi, cerca de, 400 milhões também a CureVac, 300 milhões, e a Moderna, 160 milhões. Isto é o que está contratado. E a Comissão, se nós temos tudo isto somado, 2,3 mil milhões de doses. Se nós pensarmos que temos na União Europeia 450 milhões de cidadãos, nós teríamos vacinas que sobrariam bastante. Mas esta abordagem é no sentido de tentarmos garantir que, independentemente daquelas que chegam ou não ao mercado, conseguimos ter o suficiente para vacinar os cidadãos europeus. E, portanto, aqui não são 600 milhões, são até 600 milhões. E, portanto, ir jogando com as diferentes opções que vão aparecendo no mercado. Também é importante dizer, e mais uma vez, é fundamental sublinhar o papel da Comissão Europeia, desta vez. Eu vivi todo o processo dos medicamentos para a hepatite C, em que cada país foi, por si, negociar condições, etc., e diferentes países conseguiram diferentes condições. Não conseguimos isto daquela vez. Desta vez houve uma abordagem europeia de um mercado de 450 milhões de cidadãos para com a indústria e, portanto, conseguiu-se, a Comissão Europeia conseguiu um feito que é um feito importante, mas que os políticos de cada um dos países tentaram vender como se tendo sido um feito de cada um deles, não é? Nós ouvimos, por exemplo, em Portugal dizer Portugal conseguiu não sei quantos milhões de doses, ou a França, também ouvi o ministro francês dizer que a França conseguiu X milhões de doses. Não é verdade, a Comissão Europeia conseguiu estas doses e cada um dos países conseguiu, dentro do bolo total, a proporção da sua população. E, portanto, é bom que condenemos a Comissão Europeia quando funciona mal, mas que reconheçamos a importância da Comissão Europeia quando funciona adequadamente. E, portanto, esta é a parte da compra e agora finalmente chegamos à parte da distribuição. E a distribuição, se a compra foi europeia, a distribuição e as obrigações da distribuição são nacionais. E chegamos ao nosso plano de vacinação que foi apresentado a 3 de dezembro. E aqui há um aspecto que eu gostava de sublinhar e que não é positivo, que é nós desde 15 de outubro que a Comissão Europeia, já em julho, tinha dito que todos nós nos devíamos preparar para quando viessem as vacinas, porque se nós não estávamos preparados para a pandemia, no momento em que apareceu a pandemia, nós já só queríamos a vacina. E em Portugal, parece que no momento em que apareceu a vacina, que foi aprovada a vacina, que nos apanhou de surpresa, mais uma vez. E, portanto, e o plano, se olharmos para o plano, conseguimos sentir no plano que foi pouco planeado. E esse é um aspecto fundamental, como eu já disse, é fundamental que o plano funcione adequadamente para que consigamos aproveitar todas as doses de vacina que vão chegando e evitar o desperdício e vacinar quem verdadeiramente mais precisa e quem mais urgentemente precisa. E aqui houve uma outra comunicação um bocadinho ridícula, que foi a comunicação de que não devíamos vacinar pessoas de idades mais avançadas porque os ensaios clínicos não demonstravam nessas idades ou não tinham sido usadas pessoas dessas idades ou participado nos ensaios clínicos pessoas dessas idades. Se nós só tratássemos pessoas de 80 anos com medicamentos cujos ensaios clínicos tivessem envolvido pessoas de 80 anos, então não tratávamos ninguém. E o que nós devemos é, nesta fase, tratar quem mais precisa. E quem mais precisa e quem mais está a morrer são os muito idosos. E, portanto, acho que se tentou, digamos, ajustar a mira, mas algum estrago já estava feito e teria sido escusado.
Portanto, o que é que nós temos no plano? Temos a noção de que as vacinas vão chegando e que o grosso das vacinas chegarão no segundo e terceiro trimestre. Temos no plano as prioridades divididas em 3 fases, primeira fase, segunda fase e terceira fase, e portanto que eu acho que estão lá nas fases, as fases, na minha opinião, estão corretas. Dentro de cada fase, as prioridades é que me parecem às vezes um pouco discutíveis e, finalmente, um outro aspecto que o plano devia ter e não tem, e que tem sido, na minha opinião, uma constante em toda esta pandemia, que é não usarmos toda a capacidade instalada. E, mais uma vez, no plano, nós não estamos a usar toda a capacidade instalada. E, portanto, aquilo que estamos a fazer, em vez de termos um plano preparado para o pior e depois, se não for tão mau, não usamos toda a capacidade que está identificada, aquilo que temos feito e que no plano da vacinação também se nota é que vamos envolvendo mais pessoas conforme aqueles que envolvemos não chegam. E isto é uma maneira terrível de implementar o plano, porque se perdem semanas, perdem-se meses, em vez de termos tudo preparado e imaginando que até chegam mais vacinas do que aquilo que tínhamos programado no princípio, estarmos preparados para dar a resposta urgente. E, portanto, eu já vou muito adiantado e não queria monopolizar nem perdermos a oportunidade da discussão, mas é fundamental que este plano tenha um mecanismo que se comunique em meias-verdades, porque pior que uma mentira é uma meia-verdade. E durante este processo temos assistido à comunicação de muitas meias-verdades. E, por outro lado, que o plano logístico esteja verdadeiramente adequado e preparado, já que o grosso das vacinas vem no segundo trimestre, que aproveitemos este espaço, e já vai tarde, para termos verdadeiramente uma logística no terreno, quer de distribuição, quer de administração da vacina, adequado. E, finalmente, um plano de comunicação. Tem sido, na minha opinião, péssimo. E tem a ver quer com as autoridades, quer com os próprios jornalistas, que têm tido muito pouca capacidade de separar o trigo do joio e dar a informação correta, e têm sido mais os jornalistas, caixas de ressonância, e os políticos têm, às vezes, distorcido um bocadinho a informação, dando-lhes uma componente mais política do que cientificamente correta. E ficava-me por aqui agora, peço desculpa, estendi-me um bocadinho, mas é do entusiasmo. Sim, professor, muito obrigada. Não está nada. Ficamos sem ouvir, Teresa Isabel. Muito obrigada, Sr. Professor, não está nada fora do tempo que nós tínhamos estimado necessário para nos explicar matérias tão complexas e simultaneamente tão importantes para as pessoas com doença, para as pessoas que tratam pessoas com doença e para as pessoas que prestam serviços às pessoas com doença. Eu gostava também de agradecer muito ao Sr. Professor José Alves, que nos explicou, chamou-nos a atenção para um órgão que nós negligenciamos com muita frequência. Respirar é o primeiro e o último ato das nossas vidas. E isso só por si lhe dá uma enorme dimensão. Este vírus, esta pandemia, trouxe para cima da mesa e para cima da discussão uma expressão que nós, doentes respiratórios, e provavelmente todos, mas os doentes respiratórios, têm com alguma frequência, é a falta de ar. A falta de ar, para quem é doente respiratório, é das experiências mais estarrecedoras que nós podemos viver. E as pessoas que contraem o vírus, mesmo não sendo doentes respiratórios, experimentam com muita frequência violentíssimas faltas de ar. A importância e a dimensão do nosso aparelho respiratório, não só para efeitos de pandemia, mas também para efeitos das nossas vidas, evitarmos agressões, não fumarmos. Eu peço desculpa de introduzir este tema, mas não percam uma oportunidade para recomendar que não se fume. Que não se grita pela mão. O Sr. Professor Helder Matos Filipe, enfim, abordou aqui um conjunto de temas
muitíssimo interessantes, e eu talvez, começando aqui pelo fim das distribuições, das fases, das prioridades e dos critérios, com muita pena eu digo, mas nós estamos a deixar muita gente para trás. Quando ouvimos falar da vacinação dos lares, eu pergunto, e as pessoas de idade que estão em casa com cuidadores informais? Onde é que vão ser vacinados? Os próprios cuidadores informais. E, em alguns casos, nós sabemos como será dramático para as pessoas cuidadas se esses cuidadores informais, que não são necessariamente só de pessoas de idade, podem ser de jovens deficientes, de crianças com doenças raras muito incapacitantes. O que é que acontecerá a essas pessoas que estão totalmente dependentes de um cuidador informal, que pode ser o pai, um avô, uma pessoa de família, ou não? Não ouço falar neles também, não ouço falar nas pessoas que estão em casa, porque há idosos que não estão em lares, estão nas suas casas. E quando é que vão ser vacinados? Quantos são? Que acesso é que têm à informação? O que é que está a ser feito para os incluir nesta administração da vacina? Porque este plano, só para nós, este plano e esta vacina, quem está muitíssimo interessado, ou quem é mais interessado de todos os atores deste palco, somos nós, os doentes. Somos os principais interessados, corra tudo bem. Mas onde é que está essa informação? Onde é que está a comunicação direta, simples, acessível, da importância de termos determinados comportamentos depois de sermos vacinados? Porque todos nós nos lembramos que a vacina foi apresentada como sendo, cito, a luz ao fundo do túnel. Na verdade, as pessoas acham que a luz ao fundo do túnel é o fim de um período de sofrimento. Não é. É uma ajuda para esse período de sofrimento chegar ao fim, mas não é o fim desse período de sofrimento. E onde é que está essa campanha? Que nos explica. Onde é que está a chamada das organizações de pessoas com doença, que estão aqui tão bem representadas, para ajudarmos, para, juntamente dos nossos associados, explicarmos, fazermos, ajudarmos a construir este plano que é de nós e para nós. Também não vemos isso. Senhores professores, meus caros amigos, temos aqui muito trabalho pela frente, muitas preocupações, uma razoável dose de angústias. E já temos também algumas perguntas no bate-papo, que eu pergunto se algum dos senhores professores quer responder. Há aqui questões relacionadas com as máscaras, sim. Que tem sido um problema que tem sido um bocadinho negligenciado. Aliás, como disse o professor, havia gente na sexta-feira e no fim de semana que passeava alegremente, estava um dia bonito, passeavam sem máscara, não é? Também é um aspecto que merecia, se calhar, um reforço na comunicação. As máscaras usam-se não é porque sim, há uma razão lógica para as máscaras serem usadas. E onde é que está essa informação? Depois, a qualidade das máscaras também, que em alguns locais, segundo temos aqui relatos no nosso bate-papo, é de qualidade mais do que duvidosa. O que é que se está a passar com isso? Também não sabemos, ou sabemos? Não sei se sabemos. Portanto, senhores professores, se quiserem dar alguma ajuda no encaminhamento destas inquietações que nós estamos todos a sentir, nós ficaríamos muitíssimo gratos. Doutora, se me permitissem, gostava de dizer alguma coisa em relação às máscaras, porque me parece evidente e parece-me a medida preventiva mais importante antes da vacina. É claro que todos estamos à espera das vacinas e é claro que vacinar vai ser muito mais difícil do que parece, não é? Porque se a gente fizer umas contas muito rápidas e se vacinarmos 2,5 milhões de fevereiro até agosto, são 125 dias úteis, são precisos 17 mil vacinados por dia. Não é 5 mil, é 17 mil. E para isso são precisas 350 pessoas só para dar a vacina. Partindo do princípio que vacinar demora 10 minutos. Portanto, eu acho que nós vamos precisar de muito mais tempo de máscaras. Ora, que tipo de máscaras há? Elas são todas boas, é tudo melhor.
É sempre melhor ter uma máscara do que não ter uma máscara. E é sempre melhor ter duas máscaras do que ter só uma. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós andarmos todos de máscara, há sempre duas barreiras entre um pulmão infectado e um pulmão a infectar. E, portanto, duas máscaras é aquilo que deve ser. E é aquilo que a Fundação preconiza desde o tempo em que me insultavam por eu defender isso. Eu lembro-me estamos a falar de informação, eu lembro-me de uma jornalista me perguntar, pois, isso é tudo muito bonito, mas onde é que a gente vai arranjar máscaras para 10 milhões de portugueses? Era um problema na altura, onde é que se iam arranjar máscaras? Não é? Portanto, de facto, tudo se levantaram-se todas as razões para não usar máscara. Ora bom, há as máscaras P1, que são aquelas azuis que toda a gente traz, vemos sempre na cara do Sr. Presidente da República, azuis ou verdes, dependendo do daltonismo, estas que aqui estão, não é? São P1s. Têm aqui uma coisa de um pequeno arame que as adapta ao nariz. Adaptando-as ao nariz, diminui a possibilidade do ar expelido vir cá para fora. Não tem nada a ver com as máscaras P2, que são brancas, não tenho aqui nenhuma à mão para vos mostrar, mas que têm um bico de pato. Essas são muito mais eficazes, porque aí sim já impedem a entrada de vírus. Estas impedem a saída. Portanto, quando a gente passa na rua e vê as pessoas, sim, essas são, o Vítor Neves está a mostrar, exatamente, essas são as P2, impedem a entrada. Mas impedem a entrada a essas se a gente puser a alça de baixo para cima e a alça de cima para baixo da orelha, para aumentar a pressão em relação à cara. E, de facto, tornam-se desagradáveis ao fim de algum tempo, porque as orelhas são empurradas para a frente e magoam. Não é? A gente não pode andar sempre de P2. Mas deve usar as P2 quando, por exemplo, se desloca num carro com pessoas e não pode evitar isso. De preferência é melhor não se deslocar. Mas de se deslocar, deve-se usar essas. Depois há as P3, que são usadas nas minas, por exemplo, tem mesmo um filtro e aí já não pode acontecer nada. Agora, o que eu queria transmitir é que estas máscaras azuis foram feitas para durar 6 horas. E, portanto, não podem andar 2 dias. Quando muito, podem andar 1 dia, quando muito. Porque são máscaras de cirurgião que é para no fim deitar fora. Não é para recuperar, não é para lavar, e também não é para sujar, não é? Agora, uma máscara adicionada à outra máscara são a melhor segurança que nós temos. E temos que ultrapassar todas as questões que se põem da capacidade de compra e ter cuidado com a limpeza, como é evidente, estão gastas, deitam-se fora. Mas são neste momento a melhor arma para a prevenção. Quando formos vacinados, temos que as usar durante mais algum tempo, como já aqui foi muito bem enfatizado pelo professor Helder Mota. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor, não sei se tem algum comentário, mas eu gostava que comentasse uma questão que aparece aqui no chat, que é o desperdício. O que é que acontece quando o frasco dá para 5 doses ou para 6 e só aparecem 4 ou 5 pessoas? O que é que acontece? Deita-se fora? Guarda-se? É um bocadinho aflitivo, não é? Eu queria só dizer uma coisa sobre as máscaras e sobre os problemas de comunicação e a dificuldade que os políticos têm tido de dizer a verdade toda. E as máscaras ficaram com um pecado original desde o início, quando na Direção-Geral, numa altura em que nós não tínhamos quase máscaras, foi decidido dizer, contra até o senso comum, bom senso, que as máscaras eram uma falsa sensação de segurança e que não se devia usar máscaras. Quando o que se devia ter dito é nem toda a gente deve usar máscara nesta altura, porque não há máscaras para todos. E, portanto, mais uma vez, há grupos prioritários para as máscaras. Era isto que se devia ter dito, até termos máscaras para todos. E, portanto, criou esta ideia de que a própria Direção-Geral de Saúde não sabe muito bem se a máscara vale alguma coisa ou não. E depois há o statement político, que felizmente não nos afetou muito, mas que noutros países
tinha a ver com, era uma afirmação política, usar ou não usar máscara, e que torna as coisas ainda mais assustadoras. Relativamente ao desperdício, mais uma vez, e parece que eu sou contra os políticos, não sou, até respeito muito, agora gosto é de políticos competentes. Basicamente, os medicamentos têm um conjunto de regras fora das quais não podem ser utilizados. E essas regras têm a ver com o garantir qualidade, segurança e eficácia para bem do doente, para garantir que o doente tome um medicamento com todas as suas características fundamentais. E quando eu ouvi, no princípio, com este plano, dizer que o Exército ia distribuir as vacinas, eu fiquei assustadíssimo, porque só mostra a ignorância de quem estava a fazer o plano. Porque, sendo a vacina um medicamento, não o estava a ver a ser distribuído aqueles caminhões com lona do Exército e coisa parecida, porque não podiam ser administrados a seguir. E, portanto, esta ideia de que era fácil porque íamos pôr o Exército, depois perceberam que não era assim tão fácil. E o mesmo tem a ver com as características de administração. E, portanto, as regras são muito exigentes e depois de um frasco reconstituído, e há regras para reconstituir, etc., tem 6 horas para ser administrado. E, portanto, se não houver ninguém em condições, ou não ter sido convocado, ou não ter aparecido, e não houver ninguém em condições de ter a vacina administrada nessas 6 horas, o que estiver no frasco, 1 dose, 2 doses, 3 doses, as 5 doses, tem que ir para o lixo. E é por estas regras que há este desperdício. Eu temo, mas eu não estou na linha da frente, se calhar o professor José Alves pode dar aqui alguma achega, eu temo que, para ser muito estrito com o plano, não se aproveite pessoas que não estão convocadas ou que não estão no primeiro nível ou no segundo nível e se desperdicem vacinas em vez de administrar a alguém para não ser desperdiçada nessas 6 horas. Eu temo que isto possa estar a acontecer e é terrível se assim é. Mas a resposta muito simples é: tudo o que estiver no frasco após 6 horas da reconstituição tem obrigatoriamente que ir para o lixo, não pode ser administrado. Obrigado, Sr. Professor. Sr. José Alves, quer comentar? Eu a única coisa que posso dizer é a experiência que se viveu no Hospital de São João e que consistiu em longas filas de espera de pessoas que estavam à espera da vacina, não é? E com a informação de que, se faltar, perde-se a vacina, não é? E, portanto, eu aí acredito que a primeira hipótese que o professor pôs de está aí alguém para apanhar esta vacina, que haja quem seja vacinada. Obviamente nos lares já não parece assim tão possível, não é? E é quase uma caricatura andarmos com uma vacina que toda a gente quer a perguntar se alguém quer, não é? Até parece mal, não é? Portanto, eu presumo ou quero pedir a Deus que tal não aconteça, que eles que saibam multiplicar por 6, não é? E dividir por 6 e deixar algumas pessoas em lista de espera para se houver excedente. Pelos vistos, às vezes isso não acontece. É natural, tem acontecido tantas coisas esquisitas, mas mais do que isso não lhe posso dizer. Muito obrigada, Sr. Secretário. Valia a pena também, naquela campanha de comunicação que nos andam a dizer que vão fazer, explicar às pessoas que, quando são convocadas para a vacina, devem ir ou previamente avisar que não podem ir por algum motivo. E era muito importante que as pessoas percebessem que o desperdício, neste caso, é uma situação gravíssima debaixo do ponto de vista pessoal e debaixo do ponto de vista público, de respeito pelos outros. Doutor Isabel Saraiva, posso só um comentário muito rápido que tem a ver com a exigência do sistema quando nós tivermos que vacinar durante um curto período de tempo muitas pessoas, e que vai acontecer no segundo trimestre, a partir do segundo trimestre.
e já no fim do primeiro trimestre, se tudo correr conforme o previsto, que é, nós estamos mais uma vez a criar problemas não Covid, porque se nós mantivermos só como é o discurso, o SNS e os centros de saúde vão ser capazes de vacinar estes milhares todos que o professor José Alves falou, vão ter que deixar de fazer outras coisas. E, portanto, embora este plano não se confunda com o Plano Nacional de Vacinação, por exemplo, eu temo que para que os profissionais cumpram aquilo que está nos holofotes, que é vacinar estas pessoas todas, porque aqui vai dar muito nas vistas, que, por exemplo, faltem profissionais para continuar a vacinar as crianças do Plano Nacional de Vacinação. Só um exemplo. E, portanto, mais uma vez, nós vamos ter o Covid e um problema não Covid associado. E é por isso que eu acho até, eu não vou usar essa palavra porque tem consequências legais, mas acho até irresponsável que não, por exemplo, que não se envolvam desde já e não se preparem desde já a rede de farmácias que vacinam contra a gripe e que vão ser poucas, juntamente com todos os centros de enfermagem, com outros profissionais que possam ter capacidade de vacinação, para poderem vacinar sem comprometer a qualidade dos cuidados dos doentes não Covid. Isso vai acontecer de certeza e não estamos a aprender nada com o drama dos doentes não Covid que estamos a assistir já neste momento. Sr. Professor, muito obrigada. E eu enfim, acho que, do modo geral, todos nós partilhamos dessa inquietação. A Inglaterra já começou a vacinar nas farmácias e em diversos centros. Os centros são os centros onde as pessoas podem ter acesso à vacina, são centros diversificados, fáceis de acesso, onde as pessoas podem chegar sem complicações de maior e sem angústias de maior. Há mais umas questões relacionadas com as fases. Uma questão vem da Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino e outra da Associação do Lúpus. As fases da imunidade, não sei se o professor quer responder. A pergunta é... o Joana tem a pergunta. Sim. da... A Ana Sampaio pergunta, os doentes imunodeprimidos deviam estar em que fase da vacinação contra a Covid-19? E o lúpus também subscreve. O lúpus também tem a mesma questão. Se calhar o professor José Alves pode responder melhor a isso, mas eu diria que não, o doente imunodeprimido não é só imunodeprimido, há um conjunto de características que o pode indicar ou não para a vacinação. E, portanto, eu penso que não há uma resposta de... Há uma característica que nós sabemos, não são vacinas vivas, e, portanto, não têm aquelas contraindicações formais de uma vacina viva para um doente imunodeprimido. Agora, e peço a ajuda do médico, mas basicamente há diferentes condições, apesar de tudo, de imunossupressão e de doentes imunodeprimidos, e, portanto, tem que haver um julgamento clínico tendo em conta as características do doente. Bom, eu penso que esta questão se deve abordar de uma forma mais lata, que é as pessoas com doença que devem ser vacinadas. Aqui há dois problemas. Há o problema da doença e o problema da imunocompetência. E, de uma maneira geral, as pessoas que não são imunocompetentes, que tomam uma medicação qualquer que ela seja, para diminuir a imunidade, podem e devem ser vacinadas, às vezes até mais precocemente, preferencialmente antes de iniciar a imunossupressão. Um doente oncológico, por exemplo, antes de iniciar a quimioterapia, deve fazer as vacinas todas que pode fazer. E, portanto, eu diria que nestas situações específicas teria que se ver caso a caso, porque há não só o risco adicional por estarem em imunodepressão, mas também a possibilidade de não desenvolverem convenientemente imunidade, os anticorpos necessários para a vacina.
eu acho que devem ser considerados e devem considerados desde já. Eu fiquei completamente abismado quando me disseram que as pessoas com cancro, que têm obviamente imunossupressão e a quem é emprestada mais imunossupressão, não estão na primeira linha de vacinação. Eu penso que este número de pessoas doentes que vão ser vacinados a partir de fevereiro, teoricamente serão vacinados a partir de fevereiro, que têm mais de 50 anos com uma determinada patologia, é uma coisa escrita muito à pressa e uma seleção feita muito à pressa por 4 grandes grupos de patologia, e penso que aí sim as pessoas, os decisores clínicos e políticos deveriam pensar muito, muito rapidamente a quem se deveria dar a vacina. Porque me parece que é fundamental começar pelos doentes. Nós temos visto muitos médicos ser vacinados, temos visto muitos técnicos de saúde serem vacinados, mas eu sinceramente ainda não vi na televisão nenhum doente ser vacinado. Parece que não é para os doentes, é só para os tratadores. É evidente que isto tem uma lógica de saúde pública. Ao vacinarmos os tratadores, diminuem-se os vetores de transmissão e, portanto, não se infectando enfermeiros, auxiliares e médicos, não vão eles depois infectar os doentes e continuam como medida de ação terapêutica para os infectados. E acho também, lembrando aqui as palavras da doutora Isabel Saraiva, que o problema não é só dos decisores, porque a nós prometeram-nos 22 milhões de doses de vacina, que depois chegaram a 8 mil. É de facto muito menos. Professor, eu gostaria só de acrescentar isso, é que quando nos falaram da vacina, não nos explicaram factos simples da vida, que é entre o momento em que a vacina é aprovada e o momento que ela chega aos nossos braços, há uma série de fases, nenhuma delas muito fácil. O fabrico das vacinas, todos nós sabemos que é um processo complexo. E depois as vacinas não vêm nos recipientes quaisquer, são trilhões de pequenos frascos de vidro que têm que ser produzidos, são trilhões de agulhas, são trilhões de seringas, são trilhões, a escala deste processo de vacinação é nunca visto, é a primeira vez que está a acontecer uma situação desta natureza. Isso ninguém nos explicou, que as vacinas por si próprias serem aprovadas pelas autoridades regulamentares era um passo indispensável, mas a partir desse momento até chegarem a nós, um caminho tinha que ser percorrido naturalmente. Esses passos foram totalmente esquecidos e não são nunca referidos. O seu professor disse que não viu ainda nenhum doente, nós também não, e sem prejuízo de percebermos que há aqui alguma dose de racionalidade dos profissionais de saúde, dos cuidadores serem vacinados, não conseguimos perceber porque é que não há uma mistura de profissionais de saúde com doentes, de cuidadores com doentes, como por exemplo está a fazer Inglaterra, que aparentemente, tanto quanto julgo saber, a nível europeu, embora não estejam na União Europeia, não deixam de ser europeus por isso, é o caso mais bem sucedido. O que nós sentimos, e vou pedir emprestado a uma frase, é que nos estão a empurrar para a periferia do sistema, não é? É o que nos estão a fazer, porque estamos daqui a pouco, já passou um mês, dentro de pouco tempo, no final desta semana, princípio da semana que vem fará um mês que já está o processo de vacinação em curso, como o professor diz, nenhum doente ainda foi vacinado, não é? Mas enfim, nós estamos aqui preocupados com isso, por isso é que estamos aqui todos às 7h30 da noite, muitos de nós, depois de um dia de trabalho, por vezes não fácil, atendendo aos constrangimentos que se estão a sentir, mas por isso é que estamos aqui todos a tentar perceber como é que nós podemos ajudar, onde é que nós podemos obter mais informações. Temos aqui mais pedidos de informação do bate-papo. Do Jean Vitor Neves, já está a ser aplicada nos Estados Unidos ou no UK. Sim, a vacina
A vacina da AstraZeneca foi aprovada pela agência reguladora inglesa. Americana não sei, mas inglesa foi de certeza. E estará, se o Presidente da Mota Filipe ajude-me se eu quero dizer alguns pontos, está para o fim do mês na agência europeia, não é? Para o fim deste mês na agência europeia. Sim. Mas aqui a culpa não é da agência europeia. Não, A AstraZeneca só agora é que submeteu o dossiê à agência europeia. E, portanto, há aqui estes nacionalismos e a resposta foi primeiro para o Reino Unido, e o Reino Unido teve a oportunidade de avaliar e de aprovar, e já o Reino Unido tinha aprovado há algum tempo, quando a AstraZeneca submeteu agora muito recentemente o dossiê à agência europeia. Portanto, a agência europeia não pode avaliar enquanto não houver um pedido de autorização de introdução no mercado da própria empresa. E, portanto, a empresa decidiu pelas políticas, por razões que ela saberá, submeter ao Reino Unido algum tempo antes da agência europeia. Portanto, a agência europeia está em processo acelerado. A CHMP no próximo dia 29, penso eu, e é suposto, se tudo correr bem, se o dossiê estiver em condições, ser aprovado no fim do mês. Muito bem. Há aqui mais uma pergunta sobre ensaios clínicos, Joana, nos imunodeprimidos, não é? Se o desenvolvimento da vacina contemplou depois a utilização, neste caso, de doentes imunodeprimidos nos ensaios clínicos. Há um grupo pequeno de doentes imunodeprimidos, onde parece não ter havido efeitos adversos diferentes do que é esperado, mas é um grupo relativamente pequeno e espera-se que o grupo aumente. De qualquer maneira, não há contraindicação formal no RCM do produto para que a vacina não seja administrada a doentes com imunodepressão. E se me dão licença, a lógica é a mesma dos idosos, não é? Como é evidente, não é pelo facto de não terem participado grande número de imunodeprimidos nos estudos que não devem ser utilizados, porque são um grupo de risco. Acho eu, não é? Eu acho que, apesar de tudo, doutora Isabel, nós ouvimos dizer em março, isto é um aborrecimento, vamos ter que estar confinados, não há tratamento, e vacina, se tivermos sorte, vamos ter daqui a 2 anos. Não é? Apesar de tudo, tivemos-la bem antes disso. Tivemos-la passado uns meses. Essa é a parte que nos dá calor à alma e essa é que é a verdadeira luz ao final do túnel. Agora temos o túnel, que somos nós, não é? É verdade, Sr. Professor, é verdade. Isso é verdade e também convenientemente se esqueceram de explicar que esta vacinação foi possível pela conjugação brutal que houve de meios humanos e meios financeiros e porque a ciência tinha feito o seu caminho. Muitas vezes quando as pessoas dizem isto foi de repente, não foi nada de repente. Há anos e anos que de uma maneira discreta, que não nos entra pela porta dentro ou pela casa adentro nos telejornais da noite, muitos homens e muitas mulheres trabalharam para que fosse possível hoje ter esta vacina. Eu acho que a grande questão, o grande problema aqui foi terem dito às pessoas que isto é já para amanhã. Não é para amanhã. Como diz o professor José Alves muito bem, é excelente termos esta vacina, mas não é para amanhã. A dimensão, a estrutura desta pandemia não permite soluções para amanhã, elas serão todas a prazo, por muito que isso nos custe, e a muitos de nós custa muito, com certeza. Eu creio que há mais uma pergunta. Só dizer mais uma coisa, doutora, se me dá licença. Com o tempo, esta característica dos 70 graus negativos da vacina da Pfizer irá desaparecer. Claro. E esta característica dos frascos para 5 ou 6 pessoas irão desaparecer. E será possível, nessa altura, fácil, obrigatório, compulsivo, usar todos os aparelhos sociais possíveis, nomeadamente as farmácias, para vacinar em massa as pessoas que vão necessitar. Portanto, nós vamos chegar lá muito provavelmente com alguma rapidez. Não vai ser amanhã. E atenção, depois de sermos vacinados, temos que continuar
mais uns tempos a ter cuidado, até termos a certeza. Eu acho que todos os que estamos presentes neste webinar já temos a consciência disso e estamos prontos para explicar, até que irmos para o lado de cansaço, aos nossos associados como é que tudo isto deve acontecer, o que é que se deve fazer e como é que se devem proteger. Assim, as pessoas que decidem estejam disponíveis para nos ouvir, o que é sempre um grande ponto de interrogação. Há ainda mais uma pergunta sobre doentes pós-Covid, e isso é outra... Sequelas pós-Covid e outra pergunta sobre segurança da vacina. As sequelas pós-Covid é outra grande questão, porque nós neste momento, nós todos defrontamos a pandemia propriamente dita, as questões da vacinação, não é? E depois as sequelas pós-Covid, que já se sabe que muita gente fica mal, fisicamente mal, com sequelas, com dificuldades motoras, cognitivas, respiratórias, não se sabe quanto tempo duram, sabe-se que há gente que regressa ao hospital, mas há pouca informação ainda sobre isto, muito pouca informação. Vou ajudar um bocadinho. Faz favor, Sr. Professor. Eu acho que as sequelas da Covid-19 se podem dividir em dois grandes grupos. O grupo das sequelas do internamento e da ventilação mecânica. Quem já esteve numa unidade de cuidados intensivos sabe que aquilo faz mal à saúde, mesmo, não é? Quer pela agressão física, quer pela agressão psíquica. Portanto, há esses efeitos secundários que muitas vezes se misturam com aquilo que eu disse no fim da minha intervenção e não disse, que é alguma patologia de aumento da coagulação, coagulopatia. Há algumas situações eventuais de coagulação não só nas arteríolas pulmonares, mas também noutros órgãos, como o cérebro, e, portanto, pode eventualmente criar-se alguma diminuição de capacidade cognitiva. Há este grupo que eu misturo um bocadinho, porque quando a gente fica traumatizado, a gente fica sempre sem saber se é psicológico ou se é físico, mas é uma questão complicada e nós temos relatos até de médicos. Eu lembro-me do relato do diretor de um diretor de um serviço de anestesia do Hospital de Santo António, que diz que continua a acordar à meia da noite, a lembrar-se e que tem problemas a nível de psicológico e que nunca mais será a mesma coisa para ele. Bom, há esse tipo de problemas e há o problema da pneumonia intersticial que pode provocar e tem provocado doença intersticial que se mantém, isto é, há primeiro um edema, uma inflamação das paredes pulmonares e depois há uma inflamação que se mantém e dá doenças intersticiais. Tem-se visto ataques depois disso, até de pessoas assintomáticas que mantêm o aspecto de fibrose pulmonar e que só o futuro nos dirá se já lá estava, se vai continuar ou se vai desaparecer. Muito bem, Sr. Professor. Eu sei uma última questão sobre a segurança das vacinas. Pedi ao Sr. Professor Helder Mota Filipe para dar aqui uma renovada explicação como podemos estar tranquilos com a segurança. Eu queria voltar só um bocadinho atrás, porque tem a ver com a vacina e com as novas variantes. Que eu acho que é importante também os vírus sofrem mutações. Não há nenhum vírus que não sofra muitas mutações. Faz parte do próprio desenvolver da história do vírus a sofrer mutações. Aqui o que é importante do ponto de vista da vacina são as mutações na construção da própria proteína da espícula, porque é aí que a vacina funciona com base nas características dessa espícula. Até agora, estas mutações que têm aparecido da África do Sul, do Brasil, etc., têm sido mutações na espícula, sim, que transformam o vírus, dão maior infecciosidade ao vírus e, portanto, o vírus infecta mais,
mas parece não estar relacionado com uma maior gravidade da doença. Mas é bastante complicado porque cada pessoa infecta mais pessoas. Do ponto de vista das vacinas, parece que estas mutações não alteram a proteção dada pela vacina. O que não quer dizer que daqui a uns tempos, veja-se o vírus da gripe, não é? Ao contrário de outros que nós temos a vacina que é sempre igual ao longo de muitos anos, o vírus da gripe, todos os anos nós temos vacina diferente para adaptar às características que o vírus foi tendo. Não quer dizer que nós não tenhamos que daqui a uns tempos estar a desenvolver vacinas adaptadas a novas mutações. Mas a máquina está montada nesse sentido também, parece não ser um grande problema. Quanto à segurança, aquilo que temos visto até agora e que temos caracterizado é a segurança que já são de muitas centenas de milhares de pessoas que foram sendo administrada a vacina, e os casos que nós temos tido, até aquelas reações anafiláticas, são características, embora raras, da vacinação, e os locais de vacinação estão preparados, incluindo as farmácias, estão preparados para gerir esse aspecto. Todas as farmácias têm obrigatoriamente que ter a adrenalina, etc., e saberem administrá-la. Basicamente, temos que esperar pela observação a longo prazo, embora nada nos indique que possam aparecer reações adversas complicadas. É daqui a importância da farmacovigilância ativa. Os profissionais têm a obrigação de estar muito atentos e ir seguindo os doentes que são vacinados, mas os doentes aqui têm um papel muito importante também. Os doentes podem e devem reportar reações adversas. E, portanto, sempre que alguém que foi vacinado sinta que está a sofrer qualquer alteração que possa estar, não tem que garantir que está, possa estar relacionada com a vacina, pode também reportar. E é importantíssimo que o sistema de reporte de reações adversas funcione para que nós possamos caracterizar algum aspecto de segurança o mais cedo possível. Portanto, neste momento é o que temos, como para qualquer outro novo medicamento, o que temos é que estar muito atentos e monitorizar as reações que possam vir a aparecer. Obrigada, Sr. Professor. Atendendo ao adiantado da hora, e porque alguns de nós têm outros compromissos, eu gostava de vos dizer o seguinte: estão a ser preparados um documento com as perguntas mais frequentes que vos será enviado. Se tiverem mais questões para além daquelas que discutimos hoje, que vos ocorram durante os próximos tempos, queiram fazer o favor de as colocar, tentaremos responder. Se não soubermos, pediremos ajuda para as responder. E queria mais uma vez agradecer do fundo do coração aos nossos oradores e às pessoas que nos acompanharam, que foram muitos, num contexto muito difícil, pedir para ficarem em casa, por favor, e recomendar que fiquem em casa, as vossas famílias fiquem em casa, porque a situação está difícil, está muito, muito dolorosa para muita gente. E agora passava à doutora Rosário Zinck para se nos dar umas palavras de encerramento e agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade e a vossa ajuda. Prazer. São mesmo apenas umas palavras de agradecimento, a hora já vai avançada. Foi um webinar muito interessante, penso que ainda persistem algumas questões, mas nós depois vamos tentar dar resposta de seguida, não é, doutora Isabel? Exatamente. Muito obrigada a todos e até breve. Obrigada, boa noite e, por favor, protejam-se. Protejam-se, fiquem em casa. Obrigada. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos.